Pode ir? Pode ir, Rod. Pode ir? Ok. Boa tarde, Hélio. Parabéns pela vitória. Hélio, hoje, no meio da partida, o Guarani chegou exatamente nos 50% dessa primeira fase da competição. E a gente sabe que na Série C são praticamente 2 campeonatos à parte, essa primeira etapa e depois os jogos da parte final. Queria que você fizesse uma análise sobre esses 50% iniciais dessa etapa do Guarani na competição. Boa tarde a todos. Eu não costumo fazer análise, viu? Eu costumo viver o jogo a jogo. Nós temos um combinado com eles da pontuação que fica entre os 8 e daquela pontuação para ficar entre os 4. Então a gente vive muito o jogo a jogo. Então por isso que eu não fico assim preocupado com confiança. Vou pensar em confiança só lá para terça-feira. Hoje era o Caxias, uma das melhores equipes que nós enfrentamos aqui até agora, muito bem organizada, muito bem trabalhada pelo Cabo. Acho que foi um duelo muito bom contra um adversário bom e nós fomos muito bem, tivemos uma grande superioridade também. Boa tarde, Hélio, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre 2 situações, né? A primeira, você até falava esses dias para mim sobre o Isaac e também o Maranhão, a importância dos dois, que às vezes não aparecem muito para a torcida, mas hoje eles apareceram bem também para a torcida, né? Principalmente no primeiro gol, mas durante o jogo. Eu queria que você falasse da importância desses 2 jogadores para você e no jogo de hoje, e também que você falasse um pouquinho do Renan Castro na lateral esquerda, né? Porque eu acho que de todos que entram, é o que menos o Guarani sente quando ele entra, porque ele está bem no nível do Emerson. Eu queria que você falasse sobre isso também. Em relação ao Isaac, né? Eu conheço o Isaac há muito tempo, acompanhei, sempre vi jogar, né? Desde a base do Grêmio. Já jogou em grandes clubes, né? Então é um cara que você tem que explorar cada vez mais, muito experiente, né? É muito refinado tecnicamente. Estamos trabalhando muito ele em cima de um pouco mais de intensidade, né? Para virar esse segundo volante. E ele tem se esforçado bastante, tem perguntado bastante, apesar de estar numa idade aí, mas é um cara que tem ouvido bastante a gente. E acho que isso que é importante, o desenvolvimento dele e o crescimento dele. O Renan, eu entendo que é um nível muito alto, né? Ele e o Emerson estão num nível bom, acho que a gente não sofre ali. Muito concentrado também, se está no banco está concentrado, está perguntando, sempre se esforçando para evoluir e tem nos ajudado bastante. Acho que sorte é nossa de ter 2 bons laterais. O Maranhão, eu já falei para vocês, né? Ele tem feito um trabalho sujo, né? Na frente da área, em cima dos zagueiros, protege bem o João, deixa o João jogar, ter mais liberdade. E o jogo sem bola dele também, o perde, pressiona dele, também tem nos ajudado bastante. E hoje também, não saiu o gol dele, mas a assistência dele ali nos ajudou. Hélio, boa tarde. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você não tem o Maurício Antônio para o próximo jogo, né? Inclusive 2 partidas fora de casa, o Guarani tem agora na Série C. Como é que você pensa em trabalhar a defesa e o substituto do Maurício? O Mazak entrosou bastante, Maurício Antônio e o Jonathan Costa. Obrigado. Temos 2 bons zagueiros ali para suprir aquela ausência ali. Eu acho que o Maurício Antônio tem uma característica especial, né, que é a saída de bola. Mas eu acredito muito e defende muito bem ali o Donato e o Rafael. Acredito que eles devam fazer qualquer um que eu escolhi ali deva ir muito bem naquele setor. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Central. Boa noite. Opa, boa tarde. Oh, que beleza. Acostumado à vida noturna. Que daqui a pouco, né, temos um jogo aí. Professor, eu queria que você destacasse o seu sistema de meio campo, por gentileza. Dando sequência aos 4 jogadores do meio campo, William Farias, Carlos Eduardo, Isaac, nessa nova função, João Paulo, e o quanto isso evoluiu na sua equipe, já que você tem hoje, mais uma vez, a partida decidida por 2 gols de 2 meio-campistas. E como o João Paulo, com a liberdade um pouco maior, até chegando mais à grande área, o Carlos Eduardo nós já sabemos a característica, o Isaac numa nova função, e o William, que é o protetor da zaga. Eu queria que o senhor destacasse, por gentileza, o seu meio-campo nessa sequência de jogos e, mais uma vez, aí, chegando à liderança da competição. O meio-campo, eu sempre gostei de ter um meio-campo que controla bem o jogo, né? Passa muito pelo pé deles, né? O controle de jogo. Eu acho que a gente tem o William Farias ali na frente da área, uma leitura muito grande de frente da área ali, né? Esse volante aí que todas as equipes precisam, né? Na frente da área, sobe bem de cabeça, antecipa, inverte o jogo, usa muito bem as 2 pernas e ajuda bem a dupla de zagueiros ali.
Carlos Eduardo e o Isaac, né, um chega mais próximo da área, que é o Carlinhos, o Isaac controla mais ali, a entrada da área ali também, e saída com extrema qualidade, por isso eu dou liberdade para o João, né? Até também eu não faço com que o João retorne tanto ali, dá essa liberdade para que os 4 do meio ali, dos 3 do meio, mais os extremos ajude, e o João completa bem ali, muita qualidade técnica, né? Tem nos ajudado bastante. E o Cauã também, eu tenho trabalhado bastante o Cauã nesse sentido aí, para que ele também se torne um bom meio-campista. Tudo bem, Hélio? Sou Antônio Lupe, da CBN. Boa tarde. O Guarani, ele dominou praticamente o jogo todo, né? Ele finalizou, o goleiro do Caxias fez defesas tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o próprio Cachoeira tentou ali na segunda etapa, não conseguiu. Eu acho que o único momento de oscilação do Guarani, quando ele baixou um pouquinho, o Caxias fez o gol, e naquele momento começou a gostar um pouco mais do jogo, e o Guarani acho que se assustou um pouquinho. O que aconteceu para ter essa falta de desatenção num momento tão decisivo ali da partida, quase chegando na reta final do segundo tempo? E queria que você falasse da maturidade desse elenco, né? Que mesmo sofrendo ali, soube controlar, a torcida veio junto, para que no final o Guarani tenha sido coroado com o gol da vitória no pênalti marcado pelo João Paulo. Acho que no intervalo nós tínhamos avisado eles sobre isso, né? Um descuido nosso ali, né? E erro quando a gente está com a bola, iria gerar aquilo ali, né? Teve um erro de Renan e Carlinhos ali na hora da ultrapassagem do Felipe, e um erro de quem não encaixou no Vitor Sala. Isso é tudo que a gente vai mostrar, corrigir também, é mérito do adversário também, mas também a gente podia ter evitado ali, que eu acho normal. E qual que é a outra pergunta? É um time bem cascudo, né? Não você falar o jogador mais jovem ali, é o Cachoeirinha ali, que tem 23 anos, e o Carlinhos. Então tem muito jogador que viveu bastante coisa, e pelo trabalho que a gente faz do dia a dia também, de estar sempre sobrando fisicamente, sempre se impondo, acho que a gente nunca vai desistir do jogo mesmo estando em dificuldade. Foi assim no Maranhão, foi assim contra o Santa Cruz aqui, hoje mesma coisa, a gente sempre martelando ali, porque a gente trabalha muito para ter essa intensidade o tempo inteiro. Hélio, boa tarde, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Com o jogo de hoje, vocês passam a ter não só o melhor ataque, né, agora com 22 gols marcados, e também a melhor defesa, que era do Caxias, agora está 8-8. Eu queria saber, para você particularmente, a importância desses números, né, trabalhados, claro, durante a semana, os dois setores, e também uma segunda, se me permite, a ausência do Kevin hoje, se é por lesão ou por opção técnica. Em cima dos números, né, é muito importante isso para dar força para o nosso grupo, a gente mostrar que nós estamos no caminho, claro, corrigindo, analisando, vendo que pode ser melhorado, a gente sempre vai querer ser melhorado. Estou entendendo, eles já entenderam bem a forma da gente trabalhar no dia a dia, acho que isso também está sendo uma evolução muito grande. Em relação ao Kevin, hoje eu trouxe o Rafael, que faz 9 e faz lado, e eu tinha o Luca também, não havia necessidade de trazer o Kevin, né? Eu acho que já tinha o Rafael e o Luca ali, por isso que ele não esteve com nós hoje. Boa tarde, Hélio, Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Hélio, não sei se é consenso da comissão técnica, mas a imprensa de Campinas enxerga assim, pelo menos. Os 3 laterais do Guarani são num nível muito parecido, né? O Rian, o Ian e o Inayan. Pelo menos em nível técnico, se falando, né? Em estilo de atuação é que fica a dúvida, por que exatamente a opção de um ou a opção de outro tem a ver com a parte técnica ou é a tática, o que o Rian te oferece, de repente o Inayan e o Ian não oferece, é muito Ian, fica até confuso, né? Mas o que o Rian te oferece e os outros não conseguem te oferecer. Queria que você falasse sobre isso. Todos tiveram oportunidade, né? Eu estou entendendo que o Rian é um pouco mais corajoso para atacar, é voluntarioso. Os 3 têm uma dificuldade defensiva, né, que é normal de laterais, que nós também estamos no dia a dia corrigindo. E como eu dei oportunidade para os 3, faltava ele deu sequência, nós ganhamos com ele ali, a gente tem continuar dando sequência com ele.